Bom dia, então. Eu não sei se vocês me anunciaram, mas enfim, eu sou a Cris. Bom dia, professora. A gente já fez a sua apresentação, tá? Pode iniciar. Tá bom, obrigada. Então, eu sou de Chapecó, Santa Catarina. Alguém aí conhece Chapecó? Aqui no sul do mundo. Mas eu conheço Natal e é um prazer para mim estar com vocês hoje. Agradeço desde já pelo convite e também gostaria de parabenizar os organizadores pelo evento, né? Nós sabemos que hoje o debate sobre tecnologias é essencial, né? Tecnologias na educação tem dado um salto impulsionado pela pandemia. Então, eu trago aqui para vocês hoje um debate. A Elisângela está dizendo que já ouviu muito falar de Chapecó. Quem não ouviu, né? Infelizmente, por alguns motivos ruins, muitas pessoas acabaram descobrindo que Chapecó existe. E, gente, aqui é muito frio no sul, quando dá frio no inverno, nossa. E eu sou gaúcha, na verdade, né? E vim para Chapecó, para Santa Catarina, por causa de concurso, então eu trabalho para a Secretaria de Estado da Educação, trabalho na secretaria, que nós chamamos de Coordenadoria Regional, e trabalho mais ou menos, aproximadamente, há 15 anos com formação de professores na área das tecnologias da educação. Então, nós já viemos de uma caminhada, acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre o Proinfo, né? Naquele tempo em que começaram a se instalar laboratórios de informática nas escolas. Então, eu participei desse processo de implantação de laboratórios de tecnologia nas escolas. Aqui em Santa Catarina, faz aproximadamente 10 anos, 12 anos que começaram a se instalar esses laboratórios, né, para uso do aluno, para uso do professor na educação. E a partir dali, eu comecei a fazer as minhas especializações na área das tecnologias. E eu sou formada em letras, né, português, mas adentrei nessa área e nunca mais saí, a área da tecnologia na educação. Tenho 2 especializações e estou terminando o meu mestrado agora, e que é uma investigação justamente sobre o uso da tecnologia pelo professor. O que acontece também? Eu descobri que havia no mundo grupos de educadores Google. Então, nós fundamos aqui em Chapecó o grupo de educadores Google, né? Eu lidero esse grupo e a partir daí eu fui muito para São Paulo, comecei a conhecer alguns inovadores do Google e também tive a oportunidade de participar dessa seleção. Então, hoje eu sou uma das innovators do Google. Só para trazer um pouquinho, né, da minha trajetória para vocês. Agora, nós não temos como nos apresentar, né? Todos falar um pouquinho. Então, a minha ideia é trazer para vocês uma ferramenta e eu gostaria que vocês vão me dizendo se vocês conhecem ou não já essa ferramenta, se já trabalham, porque o que acontece? Além da gente conversar um pouquinho sobre essa nova tendência na educação, que é a tecnologia, e de que maneira a gente abandona um pouquinho algumas práticas tradicionais e tenta adentrar um pouquinho em práticas mais inovadoras na sala de aula, eu trago para vocês também um pouquinho sobre o ensino híbrido, né? E também eu gosto de uma mão na massa. Então, a ideia é que a gente conheça alguns recursos e que vocês, se possível, façam comigo. Então, quem tiver no notebook, se quiser já abrir uma aba nova ali do navegador de internet e quiser acessar junto, nós podemos fazer juntos, tá? Algumas atividades. Para iniciar, eu pensei em a gente utilizar o Google Jamboard para apresentação. Então, podem colocar ali no chat, eu quero saber quem já conhece e quem já trabalha com o Google Jamboard. O Google Jamboard é uma ferramenta nova, relativamente nova, comparado com o Drive, Docs, né? Google Forms. O Google Jamboard é uma tela, gente, o Google inaugurou essa tela, acho que no ano passado,
ou repassar, agora não lembro em que momento que foi. Eles chamam de tela do Google, mas ela ganhou proporções muito maiores, é um ambiente colaborativo. Bom dia, Camilo, o pessoal está participando pelo chat, muito obrigada. Aqui, uma pessoa disse que já conhece, eu acho, a Elisângela, mas a Adriana disse que não, o Camilo também não. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar minha tela de imediato, tá? Porque não é para vocês ficarem me vendo muito, não. A ideia é que a gente trabalhe, né? Então, eu vou compartilhar minha tela e vou levá-los para o Google Drive, lá no Google Jammer. E fica aqui uma ideia para vocês, para iniciar uma reunião, para iniciar um trabalho com alunos ou com professores, tá? Então, eu vou apresentar aqui, vocês me dão licença. Ok. Vocês já devem estar visualizando a minha tela, né? Mas vocês sabem que o Google Drive é uma máquina virtual. O que, que acontece? Eu sempre digo, sabe a tela do computador de vocês, do notebook? Quando você vai salvando arquivos ali dentro, criando pastas, você armazena conteúdos no seu computador, não é? É assim, né? Quando você compra um notebook, você cria pastas e vai fazendo um Word, fazendo PowerPoint e vai salvando arquivos dentro do seu computador. O Google Drive é uma máquina também, só que online. Ela tem um armazenamento que não ocupa o espaço do seu notebook. Então, tudo que você salva fica gravado na nuvem, que a gente costuma chamar, num ambiente virtual, né, num ambiente online, e que você pode acessar sempre que você fizer login na sua conta. Por isso que nós pedimos sempre para que as pessoas tenham um e-mail Google, né? Então, quem não tem, pode criar, é gratuito, você vai lá no Gmail, né? Quando você clica ali em google.com, no lado direito superior tem ali Gmail. Você coloca seu e-mail, sua conta, e você tem acesso a esse espaço que é gratuito, para você começar a salvar coisas na nuvem e não mais no seu computador. No início as pessoas deixam nos dois, né? Porque dá aquela insegurança. Será que está salvo mesmo? Mas o bacana é que tudo que está lá no computador de você, se você quiser trazer para a nuvem, basta você acessar o seu Google Drive. Então, gente, aqui eu já estou no meu Drive, tá? Acredito que vocês vão ter oficinas também sobre Drive, sobre Docs, sobre Forms, né? Então, eu não vou me ater a uma delas, tá? Quer dizer, a gente vai passar por elas. O que que acontece? Depois que você acessou o seu e-mail Gmail, você vem aqui no canto superior direito, onde tem esses pontinhos, né? Que a gente chama de Google Apps, e você vai encontrar aqui essa ferramenta, que é um triângulo chamado Drive. E esse Drive é o nosso espaço online. E aí é bacana, sabe por quê? Porque acaba com aquela história da gente ter que levar sempre o notebook onde a gente vai para levar os seus arquivos, ou você ter que sempre salvar no pendrive e ter tipo, fui viajar, né? Cheguei lá na outra cidade, não tenho o meu pendrive, não posso acessar meus documentos. Não, se você deixar aqui na nuvem, se você deixar no drive, você faz uma viagem, independente do computador que você acessa, você abre o seu e-mail, a sua conta Google, e você consegue acessar as suas pastas, os seus arquivos aqui dentro do Google Drive, tá? Então é bem bacana, eu acho legal nós começarmos a mudar um pouco esse pensamento de que tudo tem que ser armazenado, até porque creio que no futuro os nossos computadores não terão todo esse espaço para armazenamento. E se está na nuvem, gente, não está gastando o espaço de vocês na máquina. Isso significa que o meu notebook vai ficar mais rápido, né? Não vai travar. Por quê? Porque não tem tanto arquivo salvo no notebook, ele está na internet, certo? Isso que é nuvem, é uma navegação online. Os dados ficam disponíveis na internet, não salvo no computador, tá?
Então, eu tenho aqui aberto o meu Drive, né? Alguns de vocês já devem conhecer, já devem trabalhar, e a minha ideia para que vocês falem um pouquinho é utilizar uma dessas ferramentas. Então, eu tenho aqui o novo no canto superior esquerdo, e eu vou em mais. Vocês percebam que aqui no novo você pode criar pasta, né? E recomendo sempre quando você começa a trabalhar no Drive que você crie as suas pastas. Sabe quando a gente compra um notebook novo e você abre, né, o notebook e é tão bonito, tudo limpo, né? Qual a primeira promessa que a gente faz? Aí eu não vou soltar os arquivos aqui, né? Eu vou organizar em pastinha, cada pastinha com o nome certinho. Aí dali a pouco já tá uma bagunça, né? Na rapidez a gente acaba soltando os arquivos na tela. Então, o ideal é quando vocês começam a trabalhar aqui no Drive, vocês criem pastas, criem pastas, criem pasta por turma, criem pastas por. Nós estamos na gestão, né? Então, cria pasta por área de conhecimento, área por pasta por curso, né? Então, crie pastas aqui, em novo pasta. Aí vocês têm aqui também documentos Google, planilhas Google, apresentações Google, formulários Google, e nós vamos para o mais. Pessoal, é bem bacana o que tem acontecido. Quando se está implementando o Google for Education numa rede, e eu participei, graças a Deus, com muito orgulho, da formação para os professores em todo o estado de Santa Catarina dessas ferramentas do Google, é bacana que a gente comece a migrar, porque não tem lógica você trabalhar no Google Classroom, vamos supor, né, que é a nossa sala de aula virtual, e levar para lá, para dentro do Classroom, um PDF, um Word, um PowerPoint, né? Sendo que todas as outras ferramentas do Google estão vinculadas ao Classroom. Então, quando você vai trabalhar no Classroom, o ideal é que você faça Docs, documento Google. O ideal é que você faça uma planilha do Google e não um Excel, né? Estou falando claramente os nomes porque eu sei que vocês usam Word, Excel, PowerPoint, PDF, arquivo em PDF, né, que é fechado, não deixa editar. Então, sugiro para vocês que nessa migração, né, que se comece a conhecer, explorar essas ferramentas, porque elas são muito parecidas. Então, nós temos o Google Documentos, o Planilha, apresentações, tudo aqui no Drive, né, em novo, tá bom? Agora nós vamos para o mais e vamos lá para o Jamboard. Então, nós temos desenhos, Google, Google My Maps, Google Sites, amo também o Google Sites, ambiente muito interativo. E nós vamos clicar em Google Jamboard. E eu vou criar um Jamboard para vocês escreverem, tá? Então, eu gostaria que vocês escrevessem o nome de vocês aqui. E o que que acontece? Eu abri o Google Jamboard, certo? O que está escrito aqui? Jam sem título. Então, gente, sempre que a gente abre um novo documento, uma planilha, um Google Formulários, a primeira coisa é dar nome, tá? E explico para vocês que essas ferramentas não precisam ser salvas. Então, gente, tudo que você faz no Google Docs, no Google Planilhas, aqui no Jamboard, ele se salva automaticamente. Então, você não vai ter lá arquivo salvar, ok? Eu vou clicar aqui no renomear, ó, Gen sem título. Eu clico em Gen sem título e ele vai me pedir um nome. E eu vou colocar aqui, ó, nomes profs. É os nomes de vocês. E dou um ok. Eu já dei um nome para o meu Jamboard, certo? Já está aqui o meu ambiente. E lembra que eu falei para vocês que é uma tela do Google? Pois é, a ideia do Google, quando lançou, é que fosse um ambiente para aula online. Então, eu estou aqui com vocês, vamos supor, né, explicando algo sobre o ensino híbrido. Então, eu vou pegar uma caneta, ó, aqui no canto esquerdo, no lado esquerdo eu chamo de menu, tá? Eu vou pegar uma caneta, posso escolher aqui a espessura e a cor da caneta. E eu vou escrever, ó. Então, é uma ferramenta para o professor dar aula. A princípio foi, tá? Já explico porque não é mais só isso. Ó, eu vou escrever. Aí a minha letra não é muito boa, tá? Para isso. E o professor não vai ficar escrevendo também na tela, né? Talvez fazer uma flechinha, fazer aquele esqueminha que o professor gosta de fazer na tela branca do quadro. Então, durante a pandemia, os professores usaram muito
esse Jamboard, porque você pode, né, sinalizar algo, você pode fazer o teu esqueminha aqui no Jam. Como minha letra não é muito boa, percebam que aqui no lado esquerdo também eu tenho uma caixa de texto. Então, eu posso clicar na caixa de texto, colocar aqui o texto e digitar ensino híbrido, né? E aí, você pode, aqui não é um ambiente como no Google Documentos, que é para você redigir um texto, tá? Mas você tem algumas ferramentas para edição, assim, para deixar um pouquinho mais bonito. Então, eu posso selecionar o texto e posso trocar a cor do texto, né? Não tem muitas opções, tá? Como eu falei para vocês, não é uma ferramenta para edição de texto. Mas nós temos aqui a opção de aumentar um pouquinho mais o tamanho, né? De centralizar dentro da caixa de texto. E nós já temos aqui, então, o nosso título, uma caixa, uma tela, né? Para a gente trabalhar. O que mais que nós temos? O Google Jamboard, ele foi muito usado porque ele tem uma opção inovadora hoje que a gente chama, né, que são as notas autoadesivas, ou seja, sabe aquele post-it que a gente usa? Então, aqui dentro do Jamboard nós temos essa opção, ó. Você clica em nota autoadesiva e você pode digitar aqui o que é o ensino híbrido, salvar, ó. E vem a caixinha para cá, ó. Aqui dentro posso aumentar, diminuir. Nos 3 pontinhos eu posso excluir, eu posso editar, eu posso duplicar, então eu posso fazer duas caixinhas, ó. E o bacana, eu vou excluir, tá? E eu vou colocar mais uma aqui. É só clicar em nota autoadesiva, você escolhe a cor. Também não tem muitas opções de cor, mas olha, gente, fica colorido, fica bonito, o design fica muito bacana. E os professores têm utilizado muito, e vou explicar já por quê. O que quais são os modelos do ensino híbrido, que também a gente vai conversar um pouquinho, eu vou clicar em salvar. Ó, então, eu vou salvando e colocando as caixinhas aqui, tá? Tem mais opções que vocês podem explorar aqui no lado esquerdo, tem a borracha, tá? E tem a opção também de inserir imagem, ó. Então, você pode fazer um trabalho com os alunos ou com professores, vamos supor, sobre cidades. Em que cidade você nasceu? Então, você abre uma tela e pede aqui, ó, pesquisa de imagens no Google. E aí você pesquisa aqui o nome da cidade. Eu vou pôr Chapecó. Chapecó. E ele vai buscar imagens da cidade de Chapecó. Você seleciona a imagem e inserir. Então, gente, dá para trabalhar com aluno e com professor sobre os mais variados temas, tá? Eu vi trilhas digitais incríveis sendo feitas, porque o que, que acontece? Aqui vocês percebem que tem um de um? Então, se eu for no 2, abre uma nova tela em branco. Mas aqui eu tenho um de um, que foi o que eu fiz, né? Agora, no 2 de 2, eu vou pedir para vocês escreverem o nome de vocês. Então, eu venho aqui e vou escrever nomes. Aí, gostaria que vocês se apresentassem, ou escrevendo com a caneta, ou colocando uma imagem numa foto de vocês, ou digitando aqui, né, com a ferramenta de texto. E o que muitos professores fizeram? Cada tela era para um aluno. Então, a 2 ficava para a Maria, a tela 3 ficava para o João, a tela 4 ficava para a Cris, e cada um construía a sua tela digital aqui dentro do Jamboard. E o professor podia visualizar isso, né? Até dá para ter um feedback sobre o que os alunos estão estudando, alguma pesquisa de escola, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no botão mágico do Google, eu chamo o botão mágico o botão de compartilhar, porque o que acontece com as ferramentas do Google? Quando nós não tínhamos a opção do compartilhamento, o que a gente fazia? Se eu quisesse mandar uma folha, um texto, um desenho para alguém, o que eu fazia? Eu abria o meu e-mail, né, Gmail lá, e ia lá no canto esquerdo escrever. Eu colocava o e-mail da prof, né, Carla,
e eu colocava no grampinho um anexo, certo? E eu enviava esse texto para a professora. Chegava lá na professora o e-mail. A professora abria o e-mail, baixava esse documento na sua máquina, né? Baixava na sua máquina. E eu não tinha mais acesso. Se ela alterasse esse documento, ela ia alterar lá no Word dela, né, na máquina dela, e depois ela iria mandar para mim de novo, para eu poder ver o que ela alterou. Então, ela ia de novo lá no Google, no Gmail, ia escrever meu e-mail, ia me devolver o arquivo. Aí eu ia ver o que ela alterou. A partir do compartilhamento do Google, você não precisa mais disso. Se eu compartilhar isso com vocês agora, nós todos vamos trabalhar no mesmo documento e ao mesmo tempo, né? Então, é por isso que o Google tem sido adotado na educação, por causa dessa possibilidade de compartilhar. Ou seja, se eu jogar o link para vocês, vocês conseguem alterar o documento comigo ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? Clique em compartilhar. E aí, essa caixa, me desculpe quem já conhece bem essa parte do compartilhamento, mas para quem não conhece, é bem importante entender. Essa caixa, ela é dividida em duas caixas, tá? Eu costumo dizer que são duas caixinhas, ó. A parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima está escrito assim: compartilhar com pessoas. Isso significa que eu tenho o e-mail da pessoa. Então, eu digito, né, o e-mail da pessoa, vou pôr aqui o meu próprio e-mail. E isso, pessoal, quando vocês têm o Google for Education, vocês já vão ter os grupos de turmas, né? Então, vamos supor lá, turma 31, você digita turma 31, já vai para todos da turma, né? Você pode criar grupos com professores por área, então, para trabalhar na gestão da escola, né? Você separa lá, ou do Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, né? Então, você pode criar esses grupos e fazer um compartilhamento só com um grupo específico. Aí, então, você digita o nome do grupo aqui. Por isso que diz assim, ó, com pessoas e grupos. Então, se você tem um e-mail, fica fácil. A pessoa vai receber um e-mail dizendo que você compartilhou com ele, tá? E olha só, aqui no lado direito está escrito o seguinte: editor ou leitor? Ou seja, eu quero que a Cris tenha acesso ao meu Jamboard para ler ou para editar, né? Então depende do seu objetivo. Muitos professores fizeram da tela do Google um ambiente para curadoria digital. O que significa isso? Eu postei todo o conteúdo ali, né? Eu fui digitando tudo na tela, tudo no Jamboard, do meu conteúdo de aula. E aí eu disponibilizo essa tela para o aluno estudar. É como se eu fizesse um PowerPoint, um slide, para o meu aluno estudar, entendeu? Você coloca tudo na tela e disponibiliza como leitor para o aluno. Mas também, se você quer que seu aluno faça um trabalho e digite na tela, né, que todos os alunos têm acesso para digitar, você deixa a opção editor. E você deixa marcada essa opção aqui, ó, notificar pessoas. Sabe por quê? Porque aí vai um e-mail, né, para a Cris, avisando que eu estou compartilhando com ela essa tela. Então, a Cris pode clicar no e-mail e abrir esse Jamboard, tá? E clica em enviar. Mas eu vou cancelar para mostrar outra opção para vocês. Nós temos, como eu disse, uma tela que é dividida em duas, né? Então, vamos supor que eu não tenho o e-mail das pessoas, que é o nosso caso, eu não tenho o e-mail de vocês. Como é que vocês vão participar dessa tela comigo? Então, eu não uso essa primeira caixa, eu vou usar a caixa de baixo. E o que está escrito na caixa de baixo? Copiar link. Restrito. Somente as pessoas adicionadas podem abrir com esse link. Eu não quero que as pessoas adicionadas abram esse link. Eu quero que esse link fique aberto para todos que quiserem acessar. Então, eu vou colocar aqui, eu vou clicar em mudar para qualquer pessoa com um link. Eu clico em mudar para qualquer pessoa com um link e esse link ele vai ficar verdinho, tá? É aqui, ó, a escrita dele, né? E o fundo tá clarinho no verde. Aí tá escrito assim: qualquer pessoa com um link pode ver.
Eu não quero que vocês só vejam a minha tela. Eu quero que vocês editem, que vocês alterem. Então, eu venho aqui no botão mágico, clico em leitor e ao invés de leitor, eu clico em editor. E o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link e enviar para as pessoas. Então, quem tiver esse link consegue acessar essa tela. Entenderam? Então, eu vou copiar o link concluído e vou colocar aqui para vocês. Só deixa eu parar meu compartilhamento, senão vai ficar confuso. Eu vou colocar no chat para vocês esse link, tá? Para que vocês acessem comigo a minha tela. Então, quem está no notebook, gente, eu peço, por favor, que acesse o link, né? Para que vocês possam editar comigo o mesmo documento. Chegando no documento, vocês vão lá vocês clicam na tela 2, tá? Porque a tela 1, eu fiz o meu rabisco ali sobre ensino híbrido, e na tela 2, eu perguntei o nome de vocês. Então, se vocês quiserem responder, eu agradeço. Estou dando uma espiada aqui no chat. Parece que o problema não é o meu áudio, né? Porque alguns conseguem ouvir bem, né? Bom dia, José. Júnior de Geografia. Eu estava falando do Google Drive, sim. Alguns não conhecem, né? Bom dia, Liliane. Bem bacana. Eu acho que assim, ó, por que que eu trouxe a tela do Google para vocês? Porque vocês podem fazer o que com essa tela, gente? Vocês podem iniciar um assunto. Então, vamos supor, sabe quando a gente faz aquele levantamento assim para saber quantos já conhecem sobre o assunto que você vai tratar, né? Vamos supor, eu trago para vocês hoje o ensino híbrido e eu quero saber quem já conhece, quem já viu os modelos. Então, então vocês podem iniciar por ali perguntando, né, para as pessoas o que já sabem sobre o assunto. Outra ideia também que já falei para vocês é deixar ali como um ambiente de estudo, né, de pesquisa, tudo que o aluno pesquisa ele vai colocando nessa tela. Tudo bem, Alexandre. O Camilo está dizendo que não consegue colocar o nome, eu vou migrar para lá para dar uma olhadinha. Muitos estão colocando o nome, tá? Eu vou compartilhar a tela para que vocês possam assistir, então não tem problema se alguém não consegue entrar, gente. É interativo, né? Eu adoro oficina assim, que as pessoas participem juntas. Mas se não der para acessar, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo lá. É muito legal. Olha só. Conseguem ver? O professor Camilo conseguiu agora, ó. Tá ali o nome dele. Só que quando vocês escrevem, tenta arrastar para o lado, porque senão fica tudo no mesmo. Isso, perfeito. Gilda, o professor Arthur, a professora Jane, a professora Severina Ramos, a professora Érica já escreveu, o Edson está ali girando, né, a escrita do nome do post-it. A Larissa está conosco, Édria também. Alguns de vocês têm foto de vocês? Olha só, eu vou para a tela 3, tá? Ó, eu estava na tela 2, agora estou indo para a tela 3, aqui em cima. Eu vou para a tela 3 e eu vou pedir se vocês... alguns já escreveram na primeira tela, ó. Estão escrevendo na primeira. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar de na tela 3 nós colocarmos imagens
Então, na tela 3, quem quiser ir comigo, vai aqui, ó, no lado esquerdo, tem adicionar imagem, no menuzinho. Você clica no menu e vamos buscar uma imagem, ou nossa, ou da nossa cidade. Vocês querem? Então, eu vou buscar aí... Vou buscar aqui a nossa igreja de Chapecó e vou inserir. Então, basta você escolher a imagem, selecionar ela, clica em selecionar e ela vem para cá, tá? Ela vem para a tela. Então, vou escrever aqui, ó, imagens. Isso, perfeito. Alguém trouxe flor. O Morro do Careca? Acho que eu lembrei. Alguém abre o microfone aí para me dizer se é Morro do... Cristiane, Morro do Careca, é Morro do Careca. Ah, obrigada. Olha que recordação mais linda, eu já estive aí. É em Natal, é um ponto turístico. Sim, sim, eu conheço. Que bacana ver isso, gente. Oi, essas praias maravilhosas de vocês. Quantos graus que tá aí hoje? É em torno de uns 27, 28 graus por aí. Jesus, que delícia. Que maravilha. Então, as nossas imagens estão lindas, estão aqui. Se alguém quiser ocupar o quadro 4, fica à vontade, porque já está poluindo bastante o nosso quadro 3, né? Alguém aqui, enquanto está fazendo essa atividade, eu gostaria que abrisse o microfone e falasse. Alguém aqui teve uma ideia do que daria para fazer na sua escola, com os professores ou com os alunos? Vendo isso, que ideia que despontou assim na sua cabecinha? Se alguém quiser falar, eu agradeço. Vou deixar o espaço no microfone. Porque o que acontece? Quando a gente está numa palestra, a gente está ouvindo alguém falar, a gente pensa assim, bah, isso podia fazer, né, na minha sala, na minha aula. Quando eu vejo lá um mapa, já penso, podia compartilhar com os alunos. Né? Então, alguém de vocês teve uma ideia e gostaria de compartilhar? Professora, posso fazer uma pergunta antes, por favor? Sim, à vontade. Eu estou tentando acessar, mas todas as telas, as salas que você abriu, os links, eu só consigo abrir naquela primeira, dos rabiscos, eu não consigo entrar nessas outras. Aí eu apago tudo, aí eu vou novamente nessa terceira, mas ela vai para a mesma página. Por que está acontecendo isso? Você está clicando aqui em cima, prof? Tô clicando no último link que você postou, mas só aparece a página dos rabiscos, lá do início do teste. A número 1. Dá uma olhadinha aqui para minha tela, você deve estar nessa. Isso, eu estou sempre nessa. Meu nome está aí, Maria das Graças dos Santos, até pus aí. Tudo bem, Maria? Olha só, aqui em cima, onde diz 1 de 8, você deve ir para o direito, ó, próximo. Ah, tá. Entendi, então. Aí vai para a tela 2. De repente, falei muito rápido, né, gente? É que eu quero falar de tanta coisa com vocês que eu estou parando aqui. Mas assim, tá bom, obrigada, então. Basta ir para a seguinte. E é legal porque assim, ó, cada aluno pode ficar com uma tela, tá? Até assim, se a gente trabalha com os pequenos, o que eu recomendo? Coloca o nome de cada aluno na tela, que daí eles vão saber em qual tela que eles devem trabalhar, né? Porque às vezes a criança, quando é muito pequena, vai ficar só na 1. Então, é legal a gente colocar o nome na tela, né? Agora, se você trabalha com os grandinhos, você diz assim, ó, cada um fica com uma tela e vocês produzem ali para prof, né? E o que acontece que eu percebi aqui em Santa Catarina? Muitos professores estão criando o seu próprio material digital, criando, é como se eles criassem um livro didático, mas na internet, né? E isso tudo não existe, gente, a gente está construindo. Então, bem-vindos a um novo momento na educação, bem-vindos a uma nova fase, que é uma fase conectada instantaneamente, é uma fase onde todos interagem ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, né? E nós já vivemos isso em rede social, nós já utilizamos isso no banco. Quantos aplicativos você tem no seu celular, né? Então, nós já interagimos. Você participa do Facebook?
você já está numa rede, né? Você já tem uma construção coletiva na internet. O que nós precisamos fazer, e urgente, a meu ver, é levar isso para a sala de aula também e mostrar para os alunos que a internet não é só um ambiente para interagir, para namorar ou para jogar. A internet é um ambiente para a gente aprender, é um ambiente para a gente interagir, para ter conhecimento, para saber sobre os outros lugares, sobre as outras pessoas, sobre os conteúdos, né, que foram historicamente construídos e que a gente tem que passar para o nosso aluno esse conhecimento, então que a gente possa fazê-los entender isso e construir isso utilizando essas novas ferramentas. Porque eu sou daquela época, e me dê licença, mas acho que vocês também, que a gente ia para a sala de aula, entrava na sala, sentava, e se o professor quisesse que a gente fizesse uma pesquisa, o que, que ele dizia? Vocês vão na biblioteca, vocês pegam o livro tal, e tinha lá o nome do livro, do escritor tal. Então, a gente ia para a biblioteca e pegava o livro do Libânio e pesquisava das páginas tal até a página tal. 30 pessoas na sala de aula pesquisavam sobre aquele assunto no mesmo livro. E a gente ia para a sala de aula e a professora explicava aquele conteúdo daquele livro, sobre o ponto de vista daquele escritor. Hoje, se nós pedirmos para o aluno pesquisar sobre desmatamento, a gente não vai dizer vão todos no mesmo livro. A gente vai liberar para que pesquisem na internet. E na internet eles vão encontrar 1000 livros, ou seja, 1000 textos, 1000 imagens. Então, o que, que acontece? Nós não estamos mais vivendo num momento que foi aquele da nossa educação, né, tradicional. O momento, o contexto da sociedade mudou e a gente percebe que os alunos estão pedindo socorro. E não são só os alunos, os professores, inclusive. Porque a gente também não consegue mais seguir no mesmo caminho, né? E é por isso que eu trago para vocês agora uma discussão um pouquinho sobre essas novas possibilidades da rede, tá? E eu vou trazer para vocês um documento. Esse documento é esse aqui, para quem quiser visualizar a minha tela, e é um Google Documentos. Também eu criei lá no Google Drive, e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse documento. E esse daqui é uma ideia para vocês do que vocês poderiam também fazer, e que é interativo, e que os professores também têm utilizado muito por aqui para criar o seu próprio conteúdo. Ou seja, não estamos propondo abandonar o livro didático. Tem professores que têm trazido probleminhas de matemática, desafios que estão no livro, questões, né, ou textos que estão no livro didático, estão trazendo para o Docs, porque o aluno se interessa mais, entendeu? De ler, clicando em link, vendo imagem, vendo vídeo, nos atrai mais para aquilo. E a gente sabe que é isso que está faltando um pouquinho, sabe, na educação, esse fascínio, esse encanto. Nós percebemos agora, durante a pandemia, que o que está contando é o amor na educação. O amor, e não é só para o aluno, é para o professor também, eu vou explicar para vocês. As exigências são menores, porque eles estão online e nós também. Quer dizer, agora a gente está voltando, né? Mas nós passamos 1 ano em casa. As exigências. Não dá para exigir muito do aluno, ele está em casa, talvez ele não tenha o livro, talvez ele não tenha acesso à internet, talvez eu não consiga falar com ele, talvez o pai não tenha um celular bom para ajudá-lo nas atividades. Tudo isso é fato, gente. Quem estudou nesse 1 ano? Qual é o aluno que lia os textos, que lia o livro didático, que lia as atividades? O aluno cativo, o aluno que queria. Chegou um momento que a educação é para quem quer estudar. Você não teve, você não conseguiu obrigá-lo a fazer. Você não conseguiu. A gente até tentou, a gente pensou em 1001 estratégias. Mas quem que aprendeu, gente? E nesse 1 ano de pandemia, quem aprendeu foi quem quis. Foi quem tinha vontade. Foi quem ama a educação.
E digo a mesma coisa dos professores. O professor que decidiu tirar uma folguinha, que ficou mais na dele, que pensou assim, não tem condições de dar aula desse jeito, e nem é por não querer, mas porque não conseguia mais online. Esse professor também, ele se deixou levar, ele se entregou, né, ao momento, enfim. Mas aquele professor que disse assim, eu vou encontrar meus alunos, nem que 5 venham online. Eu vou mandar mais uma atividade, nem que 2 façam. Esse professor é o professor do fascínio. Esse é o professor aquele que está cativado, aquele que ama, aquele que gosta de estudar e que quer que os seus alunos estudem, né? Então, não estou julgando ninguém aqui, nem o professor, nem o aluno, mas eu quero dizer para vocês que essa pandemia, quem participou da educação e quem efetivamente fez os seus estudos e continuou, né, tentando aprender, foi aquele professor e aquele aluno que sentem esse fascínio, né, e que a gente possa oportunizar para os nossos alunos e despontar neles esse fascínio. Por isso que eu trouxe a tela do Jamboard e agora eu trago um Docs colaborativo, que eu costumo chamar de hiperdocs, hyperdocs, e talvez eu vi a galera aí que vai trabalhar com vocês, eles são fantásticos, fenomenais, esses professores que estão chegando nesse evento maravilhoso, eles já conhecem, talvez, isso aqui, né? E que eu chamo de hyperdoc, talvez até vocês participem de alguma oficina sobre isso daqui. Isso daqui é um livro didático, isso aqui é um ambiente onde as pessoas vão ali, vão entrar, vão clicar e vão acessar tudo que está aqui. E eu vou compartilhar com vocês, tá? Como é que eu criei esse documento? Eu fui no meu Drive, então vou acessar novamente o meu Drive para quem quiser acompanhar. E eu sei que essa aula está sendo gravada também. Se alguém quiser voltar para essa aula depois para relembrar e fazer o seu próprio documento, né? Vai ter essa oportunidade. Então, agora eu vou um pouquinho mais devagar nessa parte, ok? Eu acesso o Gmail, que é o meu e-mail Google, né? E como é que eu chego no Drive, então? Eu vou aqui no canto superior direito, né? No Google Apps, clico aqui nesses pontinhos e encontro esse símbolo triângulo que é o Google Drive, que é a minha máquina virtual, né? Meu espaço na rede. Ok, eu estou aqui no Drive. Lembra que eu falei para vocês aqui no canto superior esquerdo que tem a opção de criar uma nova pasta? De criar um novo documento, uma planilha, apresentações? Foi aqui que nós viemos, aqui no Mais, para criar um Jamboard, né? Google Jamboard. Eu gosto de falar bem como escreve também, né? Para a gente gravar. Ok, agora, essa ferramenta aqui que eu vou explicar para vocês, ela é muito mais simples. É o Google Docs ou Documentos Google. Então, você vem em Novo, Documentos Google, certo? Abre o Documentos Google e o que a gente faz assim que a gente abre um novo documento, planilha ou apresentações? A gente coloca o título. Então, no canto superior esquerdo, está aqui escrito Documento sem título. Eu clico nesse documento e vou escrever aqui, texto colaborativo. Ok? Assim que eu escrevi, lembra que eu falei para vocês que não precisa mais salvar? Então, vocês não precisam ir aqui em arquivo, salvar como, ficar salvando esse documento. Não precisa, gente. Se você criou uma pasta, você vai em novo documento Google, ele já fica salvo dentro daquela pasta, ele já está no teu Drive. Ele já está salvo e você não precisa ficar salvando, certo? Agora vocês percebam que ele é muito parecido com aquela ferramenta que vocês já usam há milhares de anos, que é o Word, né? Que é o nosso editor de texto, ele é igualzinho. É muito fácil de trabalhar aqui, eu vou colocar um título aqui, ó, texto colaborativo. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu zoom, que daí fica melhor para vocês enxergarem. Vou selecionar o título. Seleciono o título. Percebam que eu posso colocar negrito, posso alterar a cor da letra, vou colocar aqui um azul do Grêmio. Eu posso centralizar,
no meu título, eu vou aumentar o tamanho. Então, aqui sim é um ambiente para edição de texto. É um ambiente que você vai escrever bastante, né? E que seus alunos também vão escrever. Enfim, a ideia é que a gente crie um ambiente juntos, né? Um espaço onde todos possam editar juntos. E o que eu fiz aqui, ó? Eu vou trocar de documento só para vocês perceberem, tá? Que eu tenho aberto também esse do ensino híbrido. O que eu fiz aqui nesse meu? Eu inseri tabela, gente. Aqui no acolhimento, qual é o seu nome? Eu inseri uma tabela. Então, eu vou voltar para o meu texto colaborativo e vou aqui, ó, em inserir tabela. Eu poderia inserir imagem, ó, inserir imagem está aqui, tá? Eu vou inserir tabela. E o que a gente vai colocar? A gente vai também, eu vou colocar duas colunas, tá? Eu vou inserir uma tabela e eu vou pedir assim, ó, nome da cidade e uma imagem da cidade. Por que isso? Porque nós estamos meio que presos, né? Faz um ano, eu sinceramente me cuidei bastante nessa pandemia, nós não saímos ainda jantar fora, enfim, nós estamos meio fechadinhos dentro de casa. E agora voltando a trabalhar, é claro, mas sem grandes viagens, sem, né, para a gente não se expor. E eu sei que vocês também estão trancados e loucos para fazer uma viagem. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse nosso texto colaborativo? Eu vou dizer para vocês que eu gostaria de ir para Natal. Tá? Eu quis, ok? Agora, aqui na imagem da cidade, eu vou inserir uma imagem de Natal, que é a cidade que eu gostaria de ir passear novamente. Então, eu vou aqui inserir uma imagem e eu vou clicar. Eu poderia trazer uma imagem que eu já tenho no meu computador, eu poderia pesquisar na web. Então, eu vou escolher a opção pesquisar na web. E percebam que aparece aqui o Google Imagens dentro do Google Documentos. Então, eu vou escrever Natal, que é a cidade, né? Vamos ver aqui, cidade, que é capaz de vir um monte de imagens sobre Natal, né? Sobre a época do Natal. E eu vou escolher aqui a imagem da ponte, essa ponte linda, maravilhosa, inserir. E a imagem vai vir aqui para dentro da minha tabela, certo? Agora eu vou inserir mais linhas da minha tabela e vou compartilhar esse docs com vocês. E eu gostaria que vocês viessem para cá comigo. E como é que a gente compartilha, então? Olha só, eu cliquei em compartilhar, né? Vou voltar um pouquinho para vocês relembrarem. No canto superior direito, nós temos a opção de compartilhar. Eu clico em compartilhar e se eu tivesse o e-mail de todos vocês, eu podia digitar aqui o nome de vocês e buscar o e-mail, né? Como eu não tenho, qual que é a opção? Utilizar a caixinha de baixo. Essa segunda caixinha aqui, onde está escrito restrito, eu clico em mudar para que qualquer pessoa com o link possa acessar. E ao invés de qualquer pessoa com o link pode ver, eu venho aqui em leitor e eu altero para editor, porque eu quero que vocês editem esse documento comigo. Então, eu vou copiar esse link concluído e vou colocar esse link no chat para vocês também, tá? Então, venham comigo, quem puder, é claro, para esse documento, para que a gente possa editar esse mesmo documento. O professor Hildegard disse que nós superamos muitas barreiras para continuar com o nosso trabalho. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui.
professor Alexandre disse que para quem trabalha na educação infantil, acredito que pode facilitar o registro dos relatórios de desenvolvimento, acompanhamento de cada criança, níveis de alfabetização, fotos e tópicos de orientação para os demais professores. Muito bacana, isso aí. Na verdade, a tela do Google, ela é fantástica por causa disso, né? Porque ela não se atém somente a texto, né? Se atém também a imagens e também é um pouco mais atrativa, né? Do que só o slide do Google. Sabe que ele tem o Google Apresentações também, que poderia servir para isso, né? Para inserir imagem, para inserir um desenho. Mas a tela, como ela é nova e tem os post-its e tal, ela tudo que é novo nos atrai um pouquinho mais para a gente descobrir como é que faz e tal. Então, eu tenho apostado muito na tela, tá? Tem sido muito utilizada por aqui. Uhum. Pois também a gente pode tirar algumas dúvidas, né? Deixa um tempinho para o final para a gente conversar um pouquinho, se alguém quiser expor. Agora, o que está acontecendo, gente? Eu vou ter que compartilhar aqui com vocês, porque eu já tenho um registro de imagens de vários lugares. Quero descobrir onde é esses lugares também. Olha só, que maravilhoso. Eu vou compartilhar minha tela novamente, para quem não está colaborando, que eu quero dizer colaborando no sentido de estar junto lá, para vocês visualizarem a nossa construção coletiva. Como faço para adicionar uma imagem? Vou mostrar agora, tá? Quem está comigo na tela, então, consegue visualizar? Vamos lá, eu vou voltar um pouquinho para cima, né? Nós iniciamos o texto colaborativo e alguém deletou tudo. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui. Ok. E aí é um dos pontos, né, que a gente tem que chamar atenção. Desculpa, eu vou tomar um golinho d'água. Um dos pontos que a gente tem que chamar atenção é que, se é um texto colaborativo onde todos podem editar, significa que eu estou dando autorização para vocês também bagunçarem o meu documento. O que significa isso? Alguns professores tentaram fazer isso com os alunos e não deu certo. O aluno deletou, ou por sacanagem, ou porque não sabia lidar na ferramenta, né? Então, o que eu digo para os professores? Tenta uma vez. Não deu certo, o aluno deletou, tenta de novo, sabe? Muitos professores param, desistem no caminho porque tem barreiras. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, a secretaria quer que eu faça, mas não me dá um notebook. A gente quer fazer uma atividade com 30 alunos, mas só 10 participam. Gente, isso é nosso, é próprio do professor, todas essas barreiras. É legítimo, é um problema que nós enfrentamos. E um problema é difícil de se resolver. O que a gente não pode fazer é desistir, né? Então, no momento que você vai criar um texto colaborativo, pode ser aqui, ó, vamos supor que o Camilo tivesse deletado tudo. Pode ser que ele venha na minha imagem e delete, sim, porque eu dei poderes para ele, para editar no mesmo lugar que eu. Olha, Olinda aqui. Agora sim, se nós não tentarmos, nós também não vamos estar mostrando para o nosso aluno o que é o mundo lá fora hoje. Se você vai para uma empresa, e não é só para atender o mercado de trabalho, é para ele saber se virar na vida dele, é para ele conseguir superar essas barreiras do dia a dia, porque a gente vive um novo contexto onde tudo muda, tudo muito líquido e tudo muito rápido lá na nossa sociedade, né? Então, oportunizem para o aluno um trabalho colaborativo, um trabalho onde eles tenham oportunidade de participar. É bem diferente de eu chegar aqui, ó, eu estou mostrando, tá? Estou falando, mas estou mostrando o que vocês estão fazendo. É bem diferente de eu chegar aqui e mostrar esse docs aqui e dizer para vocês que eu fiz e trabalhar nele um pouquinho. E do que eu vir aqui, abrir um texto com vocês, mandar o link e vocês me ajudarem a construir.
Então, essa oportunidade de participação, ela gera conhecimento. Ela permite que o aluno tente. Nós precisamos deixar o nosso aluno tentar, buscar, pesquisar, né? E nos apresentar o que ele está sabendo. Isso é metodologia ativa. Isso aqui que está acontecendo é participação. Então, quero ver aí a foto de Campos do Jordão. E assim, ó, retomando as atividades com os alunos, tentem não enviar para eles um texto pronto. Tentem não somente postar lá um probleminha para ele resolver no caderno de matemática. Ou seja, é necessário? É, claro que é. O registro no caderno, a escrita, tudo isso, tá? Só de português eu sei disso. Mas mais do que isso, nesse momento, a gente está precisando que o nosso aluno se manifeste, que ele expresse o que está sentindo, que ele diga para onde ele gostaria de ir, para ele que ele exponha seus sentimentos, sabe? Que a escola seja um ambiente de acolhida depois de uma pandemia, né? E aqui é uma das atividades que eu sugiro para vocês, né? Não só sobre a cidade que gostaria de conhecer. Aqui foi uma ideia para nós, né? Que somos adultos, professores, mas outros, eu creio que a partir de agora vocês também têm outras ideias. E eu vou mostrar para vocês uma opção que está sendo, eu digo que está sendo muito vendida para os professores, que é a opção do inserir link. Vamos supor que aqui tem mais gente, tem Rio de Janeiro, então os professores estão colaborando aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês a opção de inserir link. Então, eu trouxe aqui para vocês, veja bem, vou tentar voltar um pouquinho para esse outro documento. Eu trouxe um documento que é em tabela, então são várias tabelas, né? E o que acontece? Eu trouxe o conceito sobre o ensino híbrido. Muitas pessoas confundem pensando que... Eu vou dar o exemplo de Santa Catarina, né? Nós estamos aqui no tempo casa e tempo escola, ou seja, a criança fica uma semana em casa e uma semana na escola. Isso é para dividir as turmas, né? Para não ter 30 alunos dentro da mesma sala. Então, 15 e 15. Ok. Se confunde o conceito de ensino híbrido com o ensino mesclado do presencial com o online. É também? É. Pode ser. Por quê? Porque o aluno está trabalhando um pouco em casa, então utilizando atividades que o professor disponibiliza para ele, e daí ele vem para a escola para trabalhar um pouco no presencial com o professor. Então é híbrido, é misturado, né? O híbrido é mesclado, é misturado. Eu sugiro para vocês esse livro aqui, ó, está disponível na internet também, o livro da professora Lilian Bassic. É Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Só que o ensino híbrido não é só isso. Ele não é só a mescla do presencial com o online. Ele exige uma metodologia de trabalho diferente, tá? E nem sempre se exige o uso da tecnologia para isso. Então, eu trago aqui um conceito nessa tabela, e aí eu vou disponibilizar esse material para vocês. E esse conceito, quando você clica em acesse aqui, olha que bacana. Quando a pessoa clica no link, abre um outro ambiente. E esse outro ambiente é um Google Apresentações. Eu acho que é. É sim, um Google Apresentações. E aí, nesse Google Apresentações, vocês podem ler um pouquinho sobre o ensino híbrido, né? A partir do momento que a gente sabe que o nosso aluno, ele não aprende da mesma maneira que os outros alunos, a partir do momento que a gente entende que cada um aprende num ritmo e de uma forma diferente, e que os 30 alunos não aprendem do mesmo jeito e no mesmo momento, nos faz refletir sobre por que o professor tem uma maneira de ensinar, né? E nós temos visto na metodologia tradicional
que o professor utiliza, basicamente, o livro didático, né, como ferramenta, como metodologia de ensino, o livro didático, o quadro branco, né? Em alguns casos onde o aluno tem acesso, leva um celular, enfim, tem mais oportunidade de expandir um pouco mais essa metodologia, né? Agora, gente, que vocês vão ter implantado o Google for Education, você tem mais oportunidade de ampliar esse leque, de levar outras maneiras para a sala de aula, oportunizando o quê? E isso está na BNCC, vocês sabem disso, que o aluno que não aprende lendo um texto, ele pode aprender vendo a imagem, ele pode aprender vendo o vídeo, ele pode aprender utilizando um desses modelos do ensino híbrido, né? E eu vou deixar esse documento aqui para vocês também. O que nós precisamos fazer é diversificar esses recursos. Então, variar os formatos, né? Desenhar uma nova maneira de ensinar, desenhar uma nova maneira de trabalhar esses conteúdos que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos. Agora, vocês percebem que esse documento que eu trago para vocês sobre o ensino híbrido, ele é colorido, ele tem GIFs, tá? Já posso mostrar também como é que insere a imagem, né, em GIF. Então, você procura um GIF, você salva no seu computador um GIF e você vem aqui inserir uma imagem e busca no computador aquele GIF, tá? Ele vem aqui para o Docs como um GIF e não só como uma imagem estática, né? Vocês percebam que aqui, ó, esse gatinho aqui é uma imagem estática. Então, eu fui inserir imagem e busquei na internet um gatinho, né? Agora, o GIF, primeiro eu salvo no meu computador, então eu deixo salvo lá numa pastinha o GIF, aí eu venho inserir uma imagem e busco no meu computador aquele GIF. E ele vem aqui para o Docs e ele fica com movimento, né? Porque o GIF nada mais é do que uma imagem em movimento. Então, eu trago para vocês aqui esse Docs colorido, com movimento, com links. Ó, perceba, por que ele é chamado de HyperDocs? Porque é um documento do Google, que tem outros documentos dentro. Isso é isso é HyperDoc, né? Então, são vários documentos dentro do mesmo documento. Isso aqui é uma trilha de aprendizagem virtual. Por quê? Porque se eu digo para vocês que aqui eu tenho um conceito e você clica e acessa, você vai ter acesso a esse material do slide, certo? Agora, se você não entendeu bem o slide, eu trago também um vídeo. Então, você clica aqui no vídeo e você tem oportunidade de ouvir a Lilian falando sobre o ensino híbrido. Então, percebam que isso é diversificar recursos. Isso significa oportunizar para o aluno a aprendizagem. Se não aprende de uma maneira, eu trago aqui mais uma oportunidade para você tentar entender aquele conteúdo, tá? Então, eu vou deixar também esse Docs aqui com vocês. E também eu trago mais material sobre o ensino híbrido, né? O que precisamos entender é que o ensino híbrido não é, vamos desmistificar isso, não é a mescla entre o virtual e o online só, não é. Nós não adotamos o ensino híbrido no estado de Santa Catarina. Nós temos um modelo, né, de aprendizagem, onde o aluno fica uma semana em casa e vem... Agora, o ensino híbrido é uma metodologia que deve ser estudada e vai ser implantada, creio eu, no Brasil, que é justamente... vocês já devem ter ouvido sobre a sala de aula invertida. Então, é um dos modelos, e eu trago também aqui para vocês, ó, clique nesse material. Um dos modelos do ensino híbrido é a sala de aula invertida. O que significa isso? Significa que hoje o nosso aluno, eu vou abrir aqui a sala de aula invertida para vocês, mas vocês podem, depois vocês vão ter acesso a esse material aqui, é só para trazer uma reflexão, para vocês pensarem sobre isso, e eu gostaria de instigar para que vocês estudassem um pouquinho sobre o ensino híbrido.
A sala de aula invertida é o contrário do que acontece na educação tradicional. Percebam, o professor entra em sala, o aluno entra na sala, todos soltam a mochila, né? Aquele momento onde existe um certo ritual. Todos abrem a mochila, aquele barulho da mochila abrindo, tirando um caderno, o professor soltando os cadernos na mesa dele. Aí o que o professor diz? Todo mundo sentado, aí todos sentam, aí vem aquele silêncio, né? Nem sempre vem. Aí o professor, né, começa a falar sobre, faz a chamada e pergunta quem fez o tema de casa, né? Aí o professor corrige o tema de casa. Aí, depois do tema de casa, ou ele inicia um conteúdo novo, ou ele vai sanar as dúvidas e continuar o conteúdo que ele já estava trabalhando, enfim, ou ele passa no quadro um texto para o aluno copiar no caderno. Percebam, gente, que depois bate para o recreio, depois muda o professor, eles vão para a educação. Existe um ritual na nossa educação, uma sequência, né? E que a gente depende dessa sequência e que ela não acontece porque eu planejei. Eu acho que é Tardif Lessard que fala sobre isso, é que já está internalizado no professor aquela sequência natural, flui. O aluno sabe que ele vai lá para o recreio e não, o recreio é interação, é lanche, é brinquedo, é crianças, é ao redor, é folia, é correria. Então, tudo isso já está internalizado, né? O que acontece na sala de aula invertida? Na sala de aula invertida, o professor entrega um material, um vídeo, uma pesquisa, algo para que o aluno conheça, que ele descubra, que ele tenha informação fora da sala de aula. E que o aluno venha para a sala de aula para resolver os problemas, para fazer o tema de casa. Hoje, nós percebemos que o professor entrega uma folha, os alunos leem em grupo, ou cada um lê uma parte, né? Levanta a mão e lê uma parte, lê em conjunto, ou o professor passa essas informações através da oralidade para os alunos, ou seja, explica esse conteúdo, né? E aí, o que acontece? O aluno vai para casa para resolver os problemas. E no momento que ele está pensando, que ele está refletindo, que é em casa, ele poderia estar na sala de aula, compartilhando, debatendo e resolvendo isso com o professor. E os pais sabem do que eu estou falando, porque às vezes, quantas vezes a gente tem que estudar para ajudar o nosso filho no tema de casa. Eu amo quando meu filho vem e diz assim: mãe, tem que assistir um vídeo contigo. Então, beleza, tem que pesquisar. Beleza, vamos pesquisar. Agora, eu não gosto quando meu filho vem e diz: mãe, tem que responder essas questões. Porque, na verdade, o momento da resposta, o momento de formular aquilo, poderia ser junto com o professor e não junto com o pai e a mãe. Não que a gente não queira estudar junto, a gente estuda junto com os filhos, não é? Mas eu prefiro pesquisar, eu prefiro assistir um filme, eu prefiro que ele me faça perguntas sobre a nossa vida, sobre o passado. É diferente de você tentar ajudá-lo numa atividade que poderia ser com o professor. Então, isso, gente, é a sala de aula invertida. Percebam que tem que haver uma conexão entre aquilo que o aluno vai buscar lá fora, a informação que ele vai buscar, e o que ele vai trazer para a sala, e como que eu vou articular aquilo que ele já sabe, que ele pesquisou, que ele se interessou em buscar. Então, na sala de aula, é para essa resolução de problemas, tá? Então, eu trago aqui para vocês esse slide, eu vou colocar no chat para vocês. Tem outros modelos que eu acho que já acontece na educação, que é a rotação por estações, por exemplo, onde o professor faz atividades nos 4 cantos da sala, né? Vocês já devem fazer isso. Só que existe toda uma metodologia para isso, tá? Para esse modelo da rotação por estações. As atividades, elas têm que acontecer, o aluno tem que passar, elas têm que acontecer no mesmo tempo determinado, o aluno tem que passar nos 4 cantos, nas 4 atividades. O professor vai ficar em um dos cantos, porque ele vai ficar naquele canto que ele acha que é o canto mais importante, assim, que naquele canto vai despertar no aluno a busca, sabe? A solução daquele problema. Então, o professor vai conseguir trabalhar mais de perto com os alunos, porque eles vão estar em grupinhos menores, né? Então, isso personaliza também a educação.
tá? Eu trago para você, sou apaixonada pelo ensino híbrido, acho que é uma das tendências para a educação no Brasil, acho que já fazemos muito, mas se eu for sugerir para vocês, para iniciar, que se faça uma atividade dentro de um desses modelos, né? E a tecnologia, ela vem para ajudar, porque se vocês vão ter o Classroom com os seus alunos, né? Se vocês vão ter o Classroom para trabalhar na escola, vocês podem disponibilizar esse material, disponibilizar esses vídeos, tudo lá no Google Classroom. E aí o aluno vai ter acesso a esse material e vai poder estudar em casa, né? Porque o que eu acho que acontece? Nós temos essa dificuldade de que o aluno faça atividade em casa, né? Nós temos essa dificuldade de entregar um texto e daí você vai dizer, bah, Cris, mas aí eu entreguei o texto e ninguém leu, e daí cheguei aqui, fui conversar com eles e nem sabia do texto. Isso acontece, né, corriqueiro na sala de aula. Só que se a atividade ela tem conexão com o tema, com a pesquisa, a partir do momento que os alunos começam a perceber que ele vai participar do debate, se ele leu, ele vai ter que ter lido para participar do debate. Se você vai fazer um jornal falado dentro da sala de aula e ele não leu, ele não vai saber falar no jornal falado. Então, nós não podemos cair na tentação de desistir, né? De desistir da atividade diferente. Enfim, e aí vocês vão me perguntar como é que eu coloquei aquele link naquele Google Documentos, que é a parte que eu quero chegar, que é do HyperDoc, né? Do hiperdocumento. Então, vou compartilhar mais uma vez e nós já vamos encerrar, tá, gente? Não me deixem sozinha aqui. Daqui a pouquinho a gente já encerra, né? Quase meio-dia. Creio também que alguém vai querer se manifestar, ou deixar aqui alguma ideia para a gente também. Estou compartilhando novamente e olha só como é que eu fiz, tá? Ao invés de eu colar o link aqui no Google Docs, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, no texto colaborativo que nós criamos, até para dar mais uma navegadinha aqui nessas imagens lindas, a Verônica Medeiros, Minas Gerais. Tá, olha só, nós temos aqui esse Docs colaborativo, né? E vamos supor que eu queira trazer um pouquinho sobre Chapecó para vocês. Então, eu vou pesquisar, vou fazer uma pesquisa sobre Chapecó, né? Eu venho aqui, eu vou abrir no Google História de Chapecó. E eu gostaria que os meus alunos, vamos supor, lessem uma matéria, tá? Aqui do IBGE. Então, eu vou abrir esse link, eu quero que as pessoas leiam sobre Chapecó nesse link aqui. Como é que eu faço para levar esse link lá para o Docs? Eu seleciono o endereço. O que é o link, gente? É um endereço, é um site. E onde que eu pego esse link? Aqui na barra de endereços, aqui em cima. Ó. Então, eu seleciono esse link, né? Eu clico para que fique azulzinho assim, clico com o direito em cima do link, copiar. Copiar, certo? Eu copiei esse endereço para que as pessoas entrem nesse endereço. Agora eu vou no meu Docs, no texto colaborativo, vamos supor, e o que acontece? Se eu colar, olha como é que ele vem. Ele vem um link comprido, feio, né? E a gente deu sorte porque esse link não é tão comprido, ele tem 2 linhas, né? Mas vocês sabem o que eu falo quando vem aquele link de 5 linhas assim? Aquele, né, horrível. E aí o nosso Docs não fica bonito, não fica com design legal, né? É diferente de eu colocar assim, ó. Para ler mais sobre Chapecó, opa, aqui, Chapecó, clique aqui. Conhece o famoso? Clique aqui, né? Ou acesse aqui, veja aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono esse clique aqui, eu copiei o endereço, tá? Copiei o site lá. Eu seleciono o clique aqui, eu vou aqui em inserir e vou buscar link. Inserir link, ó, tá aqui. Vai abrir uma caixa.
para eu colar o link. Então, o que eu fiz? Como eu copiei o link lá, eu vou colar aqui dentro dessa caixa, colar. E vou clicar em aplicar. O que vai acontecer? A pessoa vai vir aqui no clique aqui e vai vir aqui, né, no link que eu quero que o meu aluno leia. Então, percebam que esse docs aqui, ele pode ser um docs, um hyperdoc, hiperdocumento, com outros documentos dentro dele. Isso que eu trago para vocês, esse do ensino híbrido, tá? Sobre os modelos do ensino híbrido, eu enchi de links. Então, como implementar o ensino híbrido? Vocês vão clicar no clique aqui, vai ter um Jamboard sobre o ensino híbrido, tá? Gente, talvez alguns docs aqui, eles estão riscados, porque eu uso colaborativo mesmo com professores, tá? Então, não dei bola caso vocês acessem, ó. Sugestões sobre o ensino híbrido, vai ter um Jamboard, onde vocês vão ver algumas sugestões sobre como implantar o ensino híbrido, né? Então, isso aqui é um hyperdoc, é uma outra ideia que eu deixo para vocês. Acho que hoje eu trouxe para vocês a ideia do Jamboard e a ideia do hiperdocumento, né? Um documento recheado de outros documentos utilizando o clique aqui, né? Inserindo links. Tá bom? Então, eu vou compartilhar também esse docs com vocês. Percebam que quase todas as ferramentas do Google vão ter esse botãozinho ali no canto superior direito, que é o compartilhar. No Forms é enviar ao invés de compartilhar, né? Mas vocês, se vocês compartilharem com alguém, as pessoas podem ter acesso sem você precisar enviar no e-mail da pessoa. Eu acho que isso ficou claro para vocês, né? Então, abre de novo essa caixinha. Tem a opção, se eu tiver o e-mail da pessoa, senão eu uso aqui, ó, para mandar o link para as pessoas, tá? Então, eu vou copiar o link concluído e vou deixar para vocês esse meu docs também aqui. Fica disponível para vocês no link no chat. Ok?